Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos envolvendo a linguística e a gramática da língua de sinais. Fiquem agora com a participação da professora Arlete Petronilho. Boa noite, amores. Tudo bem? Tudo bem? Treinaram? Eu vi vocês aqui conversando sobre as atividades, ó. Gostei. Então, agora a gente está numa etapa um pouquinho mais avançada, né? Essa etapa agora é do intermediário. Ó, o sinal. Vocês já, ó, o básico. Terminou. Intermediário. Agora. Intermediário. Isso. Põe o dedinho assim. Nessa posição aqui do soco. Intermediário. Aí agora, intermediário. Então, a gente acaba precisando de um pouquinho mais de teoria, né? Hoje a aula vai estar um pouquinho mais, a de hoje, né? Pelo menos, mais focada na produção. Produção escrita, produção textual, produção de sinais, na comunicação em si, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do nosso encontro de hoje, uma parte mais teórica, mais chatinha, mas eu preciso da participação de vocês, tá? E também quero lembrar que o nosso dia de hoje conta com a parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. E com vocês também. Muito bom. Então, vamos lá? Tô vendo uns tchauzinhos aqui, ó. Ah, sim, ó. Ó o sinal. Da gripe, um pouco. Assim, o som tá pior do que realmente eu tô. Também estava. Semana passada. Segunda. Então, vamos lá. Bom, desculpa. Eu vou apresentar para vocês um resuminho de um estudo, tá? Sobre essa parte da língua portuguesa escrita pelo surdo, tá? E lembra que eu falei com vocês da parte teórica, né? Vou falar um pouquinho da produção escrita, tá? Porque lembram que a gente conversou que o português tem a estrutura dele, né? E a Libras tem a estrutura também dela, né? Até o Paulo, acho que foi o Paulo que me deu um exemplo muito legal, esse eu não esqueci, de eu posso te ajudar? Lembram disso? Que a gente tem, né? Eu posso ajudar você, né? Que a gente não precisa, na estrutura da Libras, desse texto, né? A gente já vai, ó, ajudar você. E quando eu quero, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre língua portuguesa escrita para o surdo, ela tem uma estrutura e a gente tem a língua de sinais, que é a parte oral dela. O surdo, ele precisa escrever em português e falar em Libras. Vamos dizer assim, no grosso modo, né? Ele fala de um jeito, ele escreve de outro, completamente diferente. A nossa língua não comporta, vamos colocar com aspas, essa estrutura da produção da Libras. Então, a gente não pode simplesmente pegar Libras
e transferir ela para o texto escrito, né? Essa compreensão da língua portuguesa não seria possível. Assim como a gente pegar um texto em português do jeitinho que ele está e colocar ele para Libras. Também a gente não consegue, porque a gente estaria fazendo um português sinalizado, que já tivemos essa etapa. Não sei se vocês já estudaram sobre o percurso histórico da língua de sinais brasileira, né? Não sei, mas a gente já teve esse período do oralismo, esse período do português sinalizado, e agora a gente está no período do bilinguismo, tá? Que é um período mais real e mais verdadeiro para o surdo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre português escrito para o surdo, a gente está querendo dizer o seguinte, a gente está querendo dizer que a criança, ela nasce, daqui a algum tempo, a família percebe, né, que ela tem uma perda auditiva. Hoje em dia, mas é bem recente, é hoje, ontem à noite. Nós temos o testes da orelhinha, né? Essa regulamentação, essa legislação obrigatória é de ontem à noite. Então, nós temos aí hoje vários surdos que não fizeram isso. Até porque a surdez, ela não está aqui. A gente não tem uma síndrome, a gente não tem um defeito, né, visual. Então, é necessário que a criança se comunique, não se comunique, que a família perceba essa quebra, essa ruptura na comunicação. Seja ela porque a criança é distraída, não entendeu, é muito pequenininha ainda. Então, tudo isso passa para até a descoberta da surdez na criança. Isso porque é muito grande, é uma maioria gigante crianças surdas em lares ouvintes. Muito, muito, muito. É grande essa maioria. Inclusive, eu digo pelo meu trabalho. Tem quase 15 anos que eu estou com isso e até hoje eu diretamente, 3 famílias que os pais são surdos, dos estudantes ouvintes, dos estudantes surdos, perdão. Então, todo o restante, família ouvinte, estudante surdo. Seja criança, que eu já trabalhei com criança, seja hoje que eu estou no ensino médio. Certo? Então, vamos lá. Então, por que a gente acha que a criança teria um atraso na língua? Vou falar da língua dela, da língua materna. Língua materna porque é a língua que ela deveria ter lá no leito, lá no nascimento, né? Nós somos brasileiros, usuários de português, a nossa língua materna é a língua portuguesa brasileira. Tá, vem uma criança surda em lar brasileiro, mas não é óbvio que a língua dela seja língua portuguesa brasileira? Não, não. Com surdo não é assim. A língua materna dele é a língua brasileira de sinais. Porém, lembram que a maioria das famílias não tem, não sabe, não tem surdo lá? E aí? E aí você já observa que esse atraso acontece porque a criança, ainda criança, não usa a língua para se comunicar. A família cria um sistema de códigos, de gestos, apontamentos, mímica, usa o corpo para se comunicar. Isso não é língua, né? E aí a gente tem um autor que diz que apenas pelo diálogo de um contexto é que as palavras vão ganhar sentido e significado. Como isso é importante para a língua brasileira de sinais. A gente recebe a criança lá na escola, na educação infantil, também atualmente, ou seja, ela já perdeu 4 anos, né, do uso da língua. Quando a criança chega no ensino fundamental, 7 anos, 7 anos ela perdeu do uso dessa língua. Então, vai vir atraso, com certeza vai, né? Isso a gente está falando ainda da parte oral.
Não é isso? Que a criança não tem língua. Imagina quando a gente for para o texto. E aí? Quando a gente fala sobre conversar, diálogo, uso da língua, a gente está falando sobre um conceito abstrato. A gente não tem aquele momento que a gente fala para a criança assim, olha, hoje você vai aprender o nome das pessoas que moram aqui em casa. Esse é o João, seu pai, eu, sua Márcia, sua mãe, aquele é o Pedro, seu irmão, a vovó que mora ali. Não temos isso, né? Então, esse processo, ele é abstrato, sim, no sentido de que esse pensamento oral, ele é construído de maneira abstrata, mas sendo transformado numa palavra, numa mensagem concreta. Não é isso? A palavra mãe, ela vem, ela tem o som e tem a imagem dessa mãe. E o sentido da mãe, né? A mãe quem me pariu, a mãe me educou, me deu leite, mamazinho, cuida de mim. Todo esse percurso, quando a criança não ouve, não verbaliza, já determina esse tempo. Se a família não conversa com essa criança na língua dela, aí acabou, né? E esse slide diz o seguinte, o surdo também, lá no finalzinho, terá dificuldade em abstrair conhecimentos subjetivos de mundo, de objetos, que permitam a ele ter essa linguagem. Linguagem essa que já é bem restrita. Por quê? Porque ele não usa, lembra? Não há o diálogo, né? A família não usa essa língua, a família não participa, a criança, dos momentos de interação, porque a família não tem a língua, a criança não tem a língua também. E aí, a gente vai falar de um autor, ele é o autor da... Como é que eu falo para vocês? Da socialização. É o Vygotsky. A gente estuda ele na psicologia, na educação, acho que nos cursos de licenciatura de modo geral. A gente se vale desse autor quando a gente fala sobre comunicação, né? Ele é moderno, ele é dos anos 1900, né? E aí ele diz o seguinte, ele diz que nós nos diferenciamos dos animais porque nós temos funções psicológicas superiores. Ele diz que os seres têm funções psicológicas básicas e superiores. Quando a gente sai só da comida, fome, vou procurar comida e vou comer. Quando a gente sai desse momento, a gente já está com as nossas funções psicológicas superiores desenvolvidas. O que é essa condição de desenvolvimento de função psicológica superior diz? Ela diz o seguinte, não ocorre naturalmente de modo automático. Esse momento ele precisa, para sair de lá, para superior, ele precisa de mediação e de cultura através de instrumento cultural. A língua é um instrumento cultural. Lembra que eu comentei com vocês que a nossa língua brasileira de sinal é do Brasil? Ela é um elemento cultural. A língua francesa de sinais é da França, é um elemento cultural da França. E assim vai, né? E essa língua é, sem dúvida nenhuma, dos países, um instrumento cultural. E ele é importante.
né? A gente vê, por exemplo, o inglês. É uma língua que domina o mundo. Você vai em todos os lugares e não tem problema se você souber inglês e você se vira. É isso? Mesmo que seja lá na França, que é a língua francesa. Não é isso? Então, nós temos aí essa preocupação do Vygotsky. E aí eu quero dizer para vocês o que a gente precisa observar para o desenvolvimento de funções psicológicas superiores e o que isso tem a ver com a aprendizagem da Libras. Vamos lá. Olha o rostinho dele aí. Então, o que ele diz? Ele diz que funções superiores são especificamente de humano. Por quê? Os animais têm fome, captura comida, se alimenta. Tem frio, quando esse frio vem, quando ele chega, ele se abriga, né? Quando dói, ele se recolhe, né? O ser humano não. O ser humano, ele prevê, ele organiza esse sentimento, né? Vai fazer frio. Ah, então eu vou me proteger. Quando eu sentir fome, eu vou fazer meu alimento, vou procurar meu alimento, vou ver o alimento que não vai me fazer mal, né? Então, essa função é tipicamente humana. Ela tem uma intenção, ela é voluntária, é porque eu quero fazer. A consciência, o estado de consciência é quem controla a dor. O bichinho se machuca, ele se protege. O ser humano não. Ele tenta contornar a dor, ele procura ajuda, pode ser que se recolha, né? Mas, de modo geral, ele organiza a solução para esses problemas. Não é isso? E aí, quando a gente fala de língua, antes da gente falar de língua, vamos nos organizar para fazer uma foto da gente junto. Peraí, calma. Eu quero sair com vocês, quero ver vocês. Agora sim. Vamos, juntinhos? 1, 2, 3 e... Foi? Só um instantinho. Avisem, gente. A gente tá, né, na pose aqui. Foi, obrigado. Deu certo. Então, vamos lá. Bom, se é humano, se é voluntário, se a consciência determina se eu vou, se eu não vou executar, percebam que a interação e a língua estão aí se organizando para elas andarem juntas. Temos mais umas características aqui. Opa. Bom, temos aí uma questão da consciência, né? Eu faço porque eu quero, eu controlo se eu vou no machucado, se eu vou gritar, se eu vou chorar, se eu vou segurar firme e não vou nem chorar e nem gritar, né? Nós temos aí uma memória também voluntária, que se eu quiser eu esqueço aquilo e passa aquele problema. Nós temos aí uma questão de ativar nossa memória, seja porque eu desviei essa atenção para o que eu queria, ou eu mantive o que eu aprendi, né? Temos aí uma organização, uma abstração do nosso pensamento. Nem tudo que parece é, né?
nem tudo que eu escuto é realmente aquilo que é, eu preciso dosar esse texto do que eu ouvi, né? Nós temos aí um raciocínio dedutivo. Bom, a mãe disse assim, se você mexer aí, vou te dar um tapa. Eu acho que ela falou para eu não mexer, diferente dos animais, não é isso? Temos aí uma capacidade de planejar. Quando, se aconteceu e eu fiz assim, agora eu aprendi e vou refazer, não é isso? Então, esses processos de funções superiores, eles vão mostrar para a gente que essa condição, ela acontece em razão de uma interação. Vygotsky diz assim, quando a gente interage, a gente aprende com ele. Temos exemplos, temos modelos para seguir. Será que se a gente tem uma criança no lar, esse lar é todo ouvinte, esse lar não participa a criança disso, das dinâmicas que acontecem na casa, será que a gente vai estar desenvolvendo condições psicológicas superiores nessa criança? Será? Então, por que eu estou conversando isso com vocês? Porque nós temos aí autores que mostram que é a partir da língua que todos esses pensamentos são desenvolvidos, né? Quando a gente fala sobre condições elementares, deixa eu mostrar para vocês. A gente está querendo dizer o quê? Que é só o meio quem vai me ditar o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. Então, o meio é quem me controla. Estímulo-resposta. Se eu me comportar bem, eu ganho um biscoitinho. Se eu me comportar bem, eu ganho um carinho. Eu percebi pelo controle, né? E esse meio me estimula a me manter comportado, ou não, né? Então, quando a gente fala da língua, quando a gente fala do surdo, quando a gente fala da Libras, a gente está deixando esse sujeito crescer num ambiente saudável e a gente está assumindo essa responsabilidade, né? Eu já tive estudante na minha prática que eu dizia assim, ué, mas por que você ainda está nesse nível de Libras? Vamos, você já tem mais, você pode mais. E ele dizia assim para mim, não, eu vou esperar crescer, porque eu vou aprender a ouvir. Eu dizia, mas por que esse menino está falando isso? Quem disse para ele isso? O meio que ele está é todo mundo ouvinte e adulto. Ele era a única criança, o único surdo. Ora, ué, todo mundo quando cresceu aprendeu a ouvir, a falar, eu também vou. Então, eu não preciso de Libras. Você precisa. E aí eu vou na família. Família, ele não quer Libras. Porque ele acredita que quando ele crescer, ele vai ouvir. E ele vai falar. E agora, o que a gente faz? Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse sujeito precisa ser respeitado, valorizado, se sentir pertencente a esse grupo, mesmo tendo características que determinam a particularidade dele. Certo? Então, vamos lá. Um pouquinho mais. Então, né? O que vai acontecer? Quando ele tem língua, quando ele acessa, quando ele é valorizado, respeitado, ensinado, né? Quando eu posso ensinar, quando eu posso aprender com esse sujeito, quando a gente consegue essa inter-relação, eu percebo então que a partir desse avanço dessas relações,
é que vai ter um meio eficiente de construção da leitura do mundo. Esse mundo ingênuo, de quando eu crescer eu vou aprender a ouvir, eu vou aprender a falar, ele só acontece porque aquela criança, aquele jovem, não acessou os conhecimentos, sequer os elementares, para ele se desenvolver, né? Mas ele é alimentado, tem água e tem comida para ele, tem a caminha quente para ele dormir. Mas isso não é valorizar, respeitar, e eu vou dizer mais, amar. Ele não se sente amado, né? Como nós aqui, imaginem só, se a mãe não quer falar com a gente, se a família não conversa com a gente, né? Todo mundo da família está numa roda, rindo, se divertindo, e o surdo não está, porque ele não sabe do que está falando, ele não entendeu a piada, ele não tem que entender, né? Não tem ninguém para falar com ele, né? E está tudo bem, deixa ele lá. Então, vamos lá. E aí, quais dificuldades, então, que esse surdo vai demonstrar? A primeira delas é de vivência. Ele não vai viver. Ele não vai ter acesso, ele não vai ter ele não vai ter elementos que incluam ele naquela comunidade, né? Ele vai se sentir excluído sempre, né? A gente tem muita história de surdos que jovem cedo casa, vai embora de casa. Que na primeira oportunidade que ele tem, ele vai embora. Por quê? Ele acessa a comunidade, ele acessa o que ele nunca tinha acessado, a vivência lá, o respeito, a valorização que ele sente, né? E ele entra e não volta mais. Tira o aparelho, tira tudo que ele não acha importante, né? Então, a partir dessa dificuldade, o que a gente pode concluir, né? Que essas limitações, elas não são só pela surdez. A surdez é uma limitação, mas essa limitação não é culpa essa da surdez dele não ter essa interação. A culpa disso é a falta da língua. Língua é essa que existe. Então, a gente tem o surdo, a gente tem a língua e a gente tem a comunicação. Por que esses três elementos não se conversam, não se conectam? Porque um dos dois aí não está valorizando, respeitando e trazendo essa dificuldade para si. Um dos dois é o ouvinte. É a família que está com esse surdo lá, né? E aí, essa última frasezinha aqui é muito interessante. Não se pode ver o surdo focalizando a sua deficiência e relacionando isso a uma incapacidade. Ele não é incapaz de se relacionar. Ele não é incapaz de acessar. Quem não tem a língua dele é quem é capaz de transmitir. Não é isso? E aí, ele precisa ser visto como uma pessoa diferente. Ele é diferente quando ele tem uma necessidade diferente. Ele não é diferente porque ele nasceu assim, porque ele ficou assim, e a gente vai cuidar. Não, ele é diferente por conta da particularidade dele, que não tem nada a ver com falta de capacidade cognitiva, com falta de entendimento dele. Essas incapacidades são nossas, que a gente não se conecta com ele, né?
E fora que a gente já tem uma dominância, lógico, eles são minoria, da língua. Nós já temos uma dominância do nosso português oral, porque nós somos oral, auditivo, e eles são visoespacial. Olho, lugar do sinal, nós, ouvido e fala. Ó, completamente diferente. Bom, e agora a gente vai falar de bilinguismo. O que é bilinguismo? É como eu falei para vocês, nós tivemos várias correntes educacionais para determinar que tipo de educação que esse surdo ia receber. Como quando ele chegasse lá na escola, como que ele ia acessar o conhecimento. Então, nós já tivemos aí uma época da oralização, ninguém percebia que ele era surdo, porque não estava no visual, lá na escola também não. Porque lá ele estaria ouvindo, porque era só falar de frente para ele, que ele acessaria. Vocês sabiam que essa parte dessa oralização, pelo menos 20% é perdido? Sim, é. Claro que é mais fácil, que é mais rápido, lógico que é, né? Oralizar é terapia. Então, o sujeito aprende a partir da oralização, emitir som. Nós temos surdos que falam, tá? Vocês procurem uma moça, que a família inteira é de surdo, que ela se chama Sueli Carvalho. Ela é fantástica. Fala e escuta quase nada. Treinou a oralização. Logo, a leitura labial dela é excelente. Mas ainda assim, o surdo prefere a língua de sinais porque a mensagem vem completa. Na oralização, vem cheia de furo. Porque o modo da gente expressar a palavra parece com várias outras. Eu já comentei com vocês isso. Mola, bola. Bom, encontrei uma palavra diferente do sentido do meu texto, da minha frase, me desconecta. Já não consigo mais entender nada, já perco tudo que vem depois disso. E já esqueci o que veio antes, né? Então, tivemos essa corrente do oralismo, tivemos uma corrente do português oral, do português sinalizado, que a gente tentava colocar na mesma estrutura do português a língua de sinais, colocando cada palavra um sinal. Graças a Deus que isso também durou pouco. A oralização até hoje a gente ainda tem, tá? Menos, mas temos. Mas como eu estou falando da parte da educação, isso já tem se desenvolvido. E temos agora o bilinguismo. O que é o bilinguismo? Bilinguismo, duas línguas. As duas línguas andam juntas. Juntas como? Uma para falar e outra para escrever. Certo? E vocês imaginem o tempo que o surdo leva para se apropriar desse texto escrito. Eu tenho vários ex-professores, colegas de cursos surdos, que não têm um português escrito com qualidade de ouvinte, vamos chamar assim, até hoje. Né? Então, o que a língua de sinais, estou falando de todas, tá? O que ela traz? Ela desenvolve o conhecimento, ela propicia, ela promove o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança. Aprendeu a falar, aprendeu a entender. Facilita o processo de aprendizagem, lógico, né?
e serve de apoio para leitura, escrita e compreensão. A gente não consegue compreender um texto, seja ele falado, seja ele lido. Quando eu digo falado em sinais também. Sem a língua. Isso não é possível. Porém, né, no entanto, não é o que a gente vê. Não é. Então, nós temos aí pais surdos, filhos de pais ouvintes, que como eu falei para vocês que a maioria, né, na verdade, né, temos poucos pais surdos e muitos pais ouvintes com esses filhos surdos, né, não experienciam no sentido de usar, não tem a língua, né, desde bebê. E o que isso acontece? Isso é um impeditivo para um sujeito bilíngue. Por quê? Ele sequer tem o português oral, a Libras. Que dirá que ele vai ser valorizado no texto? De jeito nenhum. Então, vamos lá. Como surdo. Oi? Eu tenho uma dúvida. Vamos. Ai, que bom. Não, eu tenho várias, mas eu vou trazer no contexto sala de aula, por exemplo. Uhum. Se numa sala de aula, dentre os ouvintes, tem 2 alunos surdos. A prova escrita para esse aluno, ela é totalmente diferente do ouvinte, né? Deveria. Assim, não é, por exemplo, eu tenho essa dúvida porque eu fui fazer os desafios e aí eu vejo o quanto eu, ouvinte, ainda estou condicionado em fazer a Libras em português, Uhum. né? Seguir a Português construção da sinalizado. frase, fazer o português sinalizado. Tanto é que eu mandei para minha prima que é surda o meu vídeo e ela fez várias correções e achei isso muito bacana, porque Então, ela domina bem o português. ela domina, ela é pedagoga. Ótimo. Só que aí eu ainda tô nisso, assim, né? Quando a gente vai produzindo e vai estudando, a gente percebe o quanto a gente que é ouvinte ainda faz a sinalização do português, né? Que às vezes quem é surdo, se não tiver o domínio do português, acaba ficando muito confuso, né? Nessa interpretação dos nossos sinais. E Você aí eu trago lembra? essa questão da prova, por exemplo, porque eu lembro que na 8ª série foi o primeiro contato que eu tive em sala de aula com uma garota que era surda. E aí eu parei para pensar agora, né? Será que quando a gente fazia as provas, ela tinha uma prova que contemplasse a língua dela, né? Paulo, vou te falar. O Enem, que vai rolar daqui a pouco, né? Nossa, o Enem é acessível. Ai, que beleza. Não é. Não é. Quando eles vão se inscrever, tem lá a prova com intérprete, a videoprova, e aí é bacana. E eles ainda têm uma opção lá de que ele faz leitura labial. O surdo ainda tem essa opção lá, que ele pode marcar, né? A prova é a mesma prova que você faz, o coleguinha surdo vai fazer. A mesma, nada muda. Eu trabalho há muitos anos, por exemplo, no Enem, no PAS, aqui nós temos o PAS. Em alguns concursos, eu sempre estou, até para ver como é que está isso. Quando eles pedem intérprete, a gente não pode ler a prova, para a gente não ter o contexto, né? E a gente só tem palavras. O pobre do surdo lá, além de estar com a prova do ouvinte, ele só pode me perguntar a palavra. E eu
dou o sinal da palavra. Esse é o acesso que ele tem, lá no concurso público, né? Então, é uma acessibilidade ainda mediana, entendeu? Professora, só para entender, dê um exemplo, assim, faça uma pergunta qualquer e mostre como é feita para um surdo, só para eu entender como é. É a mesma pergunta, a mesma prova, a mesma prova. Hum, Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. hum, Do mesmo jeito, em português. hum, A videoprova, aí tá mais bacana, porque ele vem 2 CDs. Ele coloca o CD e abre em sinais, né? Em língua, em libras. Também ainda um pouco assim difícil, porque a prova, ela não é feita por estado. É uma prova sim, feita num lugar e o Brasil inteiro vai ver essa prova. Então, tem ainda o vídeo, eu acho bacana, mas tem uma turma do Sul que faz, de São Paulo que faz, do Rio que faz. Então, ainda assim, apresenta muita falha. A gente não pode esquecer, Paulo, que a língua brasileira de sinais, a gente primeiro precisa colocar o surdo naquele lugar. Então, ó, não é a pessoa que descobriu o Brasil. Então, primeiro tinha um país, né, que não tinha ninguém lá, vou mentir, tá? Tô com a pergunta mentirosa. Tinha ninguém lá, nesse lugar. Uma pessoa, ó, pesquisou, né? Estava procurando especiarias, parece, né? Vamos contar a história mentirosa. Vamos contar do jeito que é. Procurando nada, porque a gente sabe que a escola de Sagres conheceu o mundo todo já quase. Vamos adiante. Então, vamos lá. E aí, essas pessoas estavam pesquisando, né? Resolveram, então, montar uma excursão e estavam indo e chegaram aqui no país. Então, olha, para até eu chegar no nome de uma pessoa, né? Então, isso também é conversar com o surdo. Isso é perguntar, isso é falar com ele. Então, por isso que a gente acha que sempre a frase está invertida. A gente sempre coloca o objeto primeiro, né? Na língua de sinais. Não porque é o objeto primeiro, mas sim porque ele precisa saber onde ele está para depois a informação chegar, o verbo chegar. E quem foi esse homem que chegou aqui? Perceba? é um caminho, né, até É um chegar. percurso, exatamente. A prova não é bem assim. Uhum. Ela é lá, pergunta, papai, vamos lá, vamos fazer essa pergunta. Até porque o tempo, né? Sim, também Eles tem sim. precisam colocar o texto no tempo que está ali. Então, quando a sua prima comenta, por quê? Porque você acaba enxugando, porque o português faz isso. Né? Repara bem que ela quer mais detalhes. Não é? Quando ela te pergunta, ela não entendeu porque está voando. A gente está colocando uma informação em cima da outra. Né? Era uma casa muito engraçada, sem o teto, sem nada, ninguém entrava na casa, fica aquela música caída em cima da outra. Até o tudo bem, que é uma coisa bem simples, né? Que, se eu não me engano, eu fiz assim. Bem você. Ah, me É, corrigiu. ela, ué, como assim? É bem, o que você quer saber sobre mim? Porque É, quando você apontou, você está dizendo, acabou tudo bem, e agora eu quero falar para você. Entende? exatamente. É muito. E é português, e é brasileira, e a gente está falando, deveria, né? Deveríamos estar falando a mesma língua. Então, sempre assim, falamos da língua de sinais, falamos da comunicação, primeiro, o uso.
Aquela pessoa tem que ser usuária de Libras, porque também não entende tudo. Eu tenho aluno, bonitinho demais, a Libras dele é muito básica, eu acho que ele não tem só surdez, porque a gente lá no ensino médio não investiga mais essas coisas, né? E aí, de repente, ele fala assim, nossa, minha cabeça tá doendo, tô muito cansado de Libras. E ele é surdo puro, ele não fala nada, audição, nada. Ele, ó, cabeça doendo de Libras. Por quê? Está se exigindo uma atenção ali tão grande que ele não tem, porque ele não usa essa língua, ele não conversa com essa língua. Então, esse nível de concentração, compreensão, fluência, ele não tem. E quando eu chego lá na aula, é o professor que está falando, não sou eu. Então, o negócio está andando, né? Claro, como já estou habituada, quando o professor começa esse assunto, eu já, bacana, coloco em algum lugar e vou conectando, mas é muito rápido, senão eu perco o tempo do professor. Então, ele tem que ter fluência na Libras, no conteúdo, para ele lembrar que aquele cara lá, o Pedro, veio lá de Portugal, foi andando ali pelas Índias, não sei o quê, e chegou no Brasil. Entendeu? Então, tem um nível de exigência até para ele entender. Então, não tem. As produções de prova, concurso, esses certames todos, com essa acessibilidade aí, não está 100% ainda. Tem muita coisa ainda para eles acessarem. É só a gente ver lá na lista de concursados quantos são surdos. Quantos? É só ver, mas essa prova não está acessível? Por que o surdo não entrou? Se ele não tem problema nenhum, ele estudou, a matéria não é a mesma? Então tem alguma coisa aí, fácil de perceber, entendeu? E outra pergunta eu queria entender melhor quando você usa o abstrato, né? Em que contexto? Porque eu fico pensando, por exemplo, eu sou artista visual e já idealizei, inclusive, exposições pensando nas tecnologias assistivas e as questões de acessibilidade, né? E aí, por exemplo, eu fiquei pensando, né? Como um tradutor e intérprete de Libras pode falar sobre uma instalação, por exemplo, uma coisa muito mais abstrata, assim, algo que seja sensorial, né? E aí eu lembrei da questão do contexto, né? E acho que a mediação ela se torna talvez muito mais aprofundada também para uma pessoa que é surda, porque a gente contextualiza, né? Toda a história da obra. Então, eu acho que numa mediação de um quadro, por exemplo, o tradutor vai ter que falar sobre o artista, né? Vai ter que falar sobre a tinta, vai ter que falar sobre o material, para ele conseguir entender o que é que aquela obra quer passar, né? E isso é abstrato. Não é que o quadro é abstrato em si, ele tem uma intenção, né? A obra está ali, claro que ela é individual, né? Ok. Mas ela tem a história dela que é comum, né? A compreensão é individual, mas ela tem o contexto dela lá, a obra está lá, né? E para esse surdo acessar, ele precisa saber de todos os passos dessa produção. Não é só chegar, olha como foi assim, na tinta tal, e o artista é esse. E outra coisa, ele não consegue acessar isso tudo naquele momento. Então, ele precisava de um percurso de vida, né? Quando a gente fala que a língua atrasa, gente, atrasa na vida daquele cidadão. Aquele cidadão é adulto e ele não entende, por exemplo, que o casamento, tá? É uma relação monogâmica. Ele não entende.
Ué, mas não pode namorar outra pessoa? Pode, você casou. Ué, mas casar, tudo bem, né? Mas não era só para casar? A gente não ia morar lá naquela casa? Ele vai lá no trabalho, viu uma moça bacana, gostou daquela moça e, ó, se mora com a moça. E aí a família, né, ó, não pode. Então, percebam que há todo um, né? Eu já tive, muito interessante, ele surdo, a moça, a esposa, ouvinte, e foi o que ele fez. Casou, ok, tudo certo, cerimônia, namorou, tudo bem, mas quando foi morar na mesma casa, aí a moça percebeu que ele dava umas passeadas. Como eles não moravam juntos, ela não sabia. Ninguém contou, ninguém... Ficou tudo bem. Ele também não sabia que tinha que contar. Também nunca contou nada. Chegou um dia, a moça namorava com ele lá no trabalho, e era normal. Fim de semana, saía com a moça para passear, e a esposa lá, na casa, esperando. Não chegava nunca, de madrugada, eu não chegava, passava 2 dias fora, daqui a pouco aparecia, e eu não entendi, mas por que que ela tá brava comigo? Né? Então, você vê, língua, tudo isso passa pela língua. A gente nunca, a mãe disse, ó, filho, vai casar, vai morar na mesma casa, não pode namorar uma pessoa fora de casa, só pode namorar essa daí. Você faz porque quer. Mas a mãe nunca te explicou, de fato, como é essa monogamia, a regra do casamento e tal, né? Para o surdo, sim, tem que contar. Tem que contar que tem que trocar meia. Tem que contar que tem que tomar banho todo dia. Não falou, não sabe. Né? Então, tudo isso, olha o atraso, quantos anos isso? Essa história do casamento. Vai, ele tinha, vamos colocar velho, 25 anos, né? 25 anos que ele não tinha essa informação. Ela só chegou a partir dali para frente. E essa informação vai ser aproveitada. E agora? E se agora ele não quiser essa informação? Ah, deixa casar? Quero não. Agora, ó, quero não. E isso já tem filho, a moça já participante dessa cultura, né? Monogâmica e tal. Não sabia que tinha que ficar junto e que tinha que não podia ter outra e tal. E ela tá lá, com o menino debaixo do braço, ele foi-se embora, porque ele não queria isso. Ninguém falou o que era. Então, não é que ele está atrasado. Ele não acessou a informação a partir da língua. É só isso, né? Olha só, olha o tamanho desse só. É muito sério, é muito sério. Até quando ele vai ler, não tem essa leitura. Essa leitura está em português, esse texto está em português do livro. Também não adianta, 100% não. Toma, vai que ele vai ler. Lá na igreja, está lá na Bíblia, todo dia lá na missa, no culto, o padre, o pastor, a pessoa lá, o líder religioso explicou, todo dia ele falou. Ele leu isso lá no versículo, todo dia. Não foi em Libras. Foi em português. Então, não foi. Né? Esse texto não saiu completo. Entenderam? Então, por exemplo, né, vamos sonhar um pouquinho. Se um dia eu for escrever um livro para uma pessoa surda, então eu tenho que reestudar o processo da escrita, né? O ideal era esse vídeo, esse livro ser um vídeo. Ah, um vídeo, sim. Porque a estrutura da Libras
é visual, né? Sim, sim, sim. Ela é acessada pelo visual. E o português Ah, tem outra estrutura de acesso, entendeu? então, até na construção da legenda a gente tem que pensar nisso. Até na legenda. A legenda, ela dá umas pistas, igual quando a gente vai ler texto em inglês, que a gente tem aquele Sim. inglês básico, né? Mas aí lá Uhum. no texto, no contexto, a gente pega. Ok. Sim. Por quê? Porque o texto, ele está inteiro, então você Uhum. acessa. O filme, com a legenda, tem a imagem. Então, ele tem... Ah, tá. Isso linka com isso. Agora, um texto puro, científico, seja para um objetivo mais específico, o ideal era vídeo. O ideal era um vídeo. Porque o canal de Bacana. comunicação é visual. Gente, é muita coisa, né? É muita Sim. coisa. E aí, o que que acontece com essa turma? Deixa de lado. Deixa de lado. Vamos mudar isso aqui um pouquinho, para dar um cala-boca, e vamos dizer para todo mundo que a gente acessou, que a gente fez e aconteceu. Mas lá dentro, quando você cavuca e abre a embalagem, tá mais ou menos. Mais para menos, né? Entenderam? Vamos ver mais um pouquinho. Vamos lá. Já lemos esse? Não. Peraí. Deixa eu ver o anterior. Não, não. Vamos lá. E aí, essa influência, né? A gente ainda tem aqui uma expressão interessante, a língua dominante. Hoje, eles estão aí falando de um movimento, os surdos, tá? De um movimento que chama de audismo. O que é isso? Eles estão assim, como é que eu falo? Se recusando a participar de eventos ouvintes. Eles estão querendo só evento em Libras, com surdo, de surdo e feito pelo surdo. Por quê? Porque a vida inteira eles estão sentindo que o oral é o importante, que o português é o importante. Então, eles estão querendo se distanciar. Então, quando a gente fala de língua dominante, é muito sério. É muito sério. A gente domina mesmo. A gente domina mesmo. A gente fala assim, ó, nós temos aí agora, vocês estão... Eu escuto, tá? Eu estou escutando. Ué, mas vocês não estão vendo aí, ó? A língua de sinais está aparecendo muito mais. Eu acho que é o intérprete que está aparecendo muito mais. Não a língua de sinais. Por quê? Para eu valorizar a língua de sinais, quem tem que aparecer é o surdo. Eu tenho que trazer política para que esse surdo esteja nos seus lugares. Que lugar é esse do surdo? Esse que eu estou, esse que vocês estão. Né? Colocar um intérprete aqui para um surdo que não acessou a escola, que não acessou a língua dele desde a tenra idade, não foi alfabetizado como português como segunda língua e a Libras como a primeira. Será mesmo que as lives que a gente vê do show, do pessoal lá, será que está para o surdo? O que vocês acham disso? O que vocês estão ouvindo? Eu fiquei muito reflexivo, assim, de forma muito profunda sobre isso, porque eu aprovei um projeto na Audi Blank esse ano, e aí um dos critérios, uma das diretrizes é a questão de acessibilidade, né? E assim,
Meu trabalho ficou massa, ficou muito bacana, mas eu acredito que ainda foi pouco. Tendo essas reflexões a partir da nossa conversa. Por quê? Porque o meu projeto foi um e-book. E a ferramenta de acessibilidade que eu utilizei foi a tradução e interpretação de Libras em um vídeo que só vai ser apresentado no final do e-book. Então, a pessoa que é surda, ela não vai entender nada do e-book, porque ela só vai entender que foi acessado no vídeo, que foi apresentado no final. Então, eu fiz o quê? Entendi. Nada. Você Não só fiz mostrou, nada. né? Mostrou. Então, repensando, né? Por isso que eu perguntei a questão do livro. Porque se eu quiser realmente proporcionar uma acessibilidade efetiva para uma pessoa que é surda, eu vou ter que então fazer esse livro em um vídeo. Colocar o Então a intérprete gente, lá, né? ou então fazer, sei lá, um teatro, trazer Não, eu estou personagens te para dizendo fazer isso. a Colocar o Libras. intérprete lá foi o acesso? Será? Né? Será, né? Eu me perguntei isso. Será que realmente eu trouxe acessibilidade? Então, aí eu me pergunto, esses outros projetos que trazem o tradutor e intérprete, apenas o tradutor e intérprete de Libras, apenas naquele quadradinho ali, num projeto que aconteceu de tantas outras formas, de tantas outras linguagens, a acessibilidade ficou só ali, né? E isso é acessibilidade total, né? É, exatamente. Isso é acessibilidade total. Não é? O surdo está desempregado. O Exatamente. intérprete está com trabalho. O intérprete está em tudo que é lugar. Mas cadê o surdo? Tá cheio de intérpretes aí, ó. Nas janelinhas, nos quadradinhos. E cadê o surdo? Tá trabalhando onde? Não tá. Aqui é a Sara, né? Fala, Sara. Fala a sua experiência. Coração, por favor. Por favor. Por favor, boa noite. À noite. Boa noite. Bom, você falou, eu digo e assino embaixo, praticamente. Temos capacidade, nós somos formados, né? Nós temos as ferramentas em mãos, mas a oportunidade não tem, infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade. Nessa escola mesmo, na hora por exemplo, estar junto com um aluno, no caso do meu menino, tem uma intérprete que ela, na verdade, não é intérprete, é instrutora surda, né? Acompanhando na sala regular da escola, certo? Então, a gente teve uma reunião, né? Fui questionar por que ainda não tinha idade adaptada, esses negócios todos. A maioria, né, a direção ficou em choque, porque eu sei aonde é a ferida, né? Eu sei aonde buscar o recurso, o conhecimento. Na hora que eu botei, a escola ficou em choque, porque já tinha 2 alunos surdos antes, mas são de pais ouvintes. Então, a maioria dos pais ouvintes não tem esse conhecimento ou não querem ter. Não procurou, né? Justamente, não procurou. Como diz, bota o filho lá e acha que o filho está aprendendo e, na moral da história, nem sempre, né? Essa é a realidade. Então, eu fui lá, eu questionei, elas me apresentaram o material assim, em cima da hora. A surda foi com o intérprete do lado e eu só olhando assim, né? Pegando a conversa. Ela não me mostrou, ela não me perguntou onde foi que ela pesquisou esse material. Quer dizer, era para ela, professora da sala titular, junto com a professora da sala de recursos, junto com ela, elaborar uma metodologia, um material e junto. Mas não fizeram isso. Quer dizer, ali me mostrou que elas duvidaram da capacidade da profissional surda. Você é mãe de surdo, Sara? Sou a mãe de surdo. Seu filho está em que ano? Está no 2º ano. Do fundamental. Segundo ano. Isso, no fundamental. É agora, Sara. E, Continue. Porque quando ele chegar lá no ensino médio, sem acessar o que é dele, não é lá que ele vai conseguir. Não. E você também tem perda auditiva, Sara?
Isso é moderado severo. Ah, Surda oralizada, bilíngue. isso. E você estudou numa escola bilíngue? Não, estudei escola regular minha vida toda. Nunca tive Nossa intérprete. Nunca. A minha Senhora. primeira experiência de intérprete foi aí em Brasília, junto com Michele, e outras meninas. Foi aí que eu tive o contato. Nossa, Imagina aí Sara, o sofrimento. que percurso suado que você teve. O suave. E Quer olha que eu dizer, fui estimulada oralmente, mas, assim, uhum, como minha mãe fez uma escolha, né? Porque era para sim, oralização, sim. né? Ela disse Era o assim, que não, ela eu quero tinha, né, Sara? isso, é o que ela tinha Tinha. naquele É o que ela momento. tinha, exatamente. Tinha naquele momento, eles não tinham conhecimento. Eu tenho Sim, 39 anos, naquele tempo não tem o sim, conhecimento de hoje. exato. Não tinha A opção. mãe mesmo disse, é um mundo assim que a gente não sabe para onde atirar, não sabe, nós não É, temos recursos, não temos nada, não tem. não, é verdade, é verdade. Então ela optou, né, pela oralização, eu fui. Leitura Isso. labial, oralização. Quando eu tivesse 18 anos, se eu me interessasse ou se eu quisesse, eu poderia procurar a cultura surda, Libras. Realmente, dentro de mim, eu sentia que faltava uma pecinha. Estava Isso. incluída, mas sabe o surdo assim, falando o quê? Meio Tentando voando, né? ler, tentando ler, não escutava nada, às vezes eu não tinha aparelho, era um negócio de sofrimento danado, às vezes eu me sentia excluída, né, daquele grupo, daquela situação. Então, eu E dizia, tão encaixada, né? Porque oralizada isso, tinha que estar muito bem. Não era para não, ser assim? isso, mas não era. E não Sinceramente, é. não era. Era um sofrimento. Eu mesmo ficava angustiada. Eu não queria ir para a Que escola. Eu não me maravilha, sentia. Sara. Não me sentia. Mas mãe mesmo disse. Olhou assim, botou no espelho e disse, olha, está vendo aqui? Quem é que você está vendo? Eu, Sara. Você tem duas mãos, tem dois olhos. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você pode ser melhor do que você é hoje. E foi isso que acordou, despertou. Entendi. E Deus e Entendeu? você que sabem, né, Sara? Isso, só eu que Como sei o foi? sofrimento. A batalha não é de dia para a noite, a gente não Não, aprende assim do dia para a noite. não é. Eu leio muito livro, escrevo ainda, se alguém percebeu lá no grupo, que tem engolir, não gosto de palavra engolida, é porque você pode ler, Sim. ler, 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 mas falta justamente Sugou. a conexão, você oralizar e ouvir, É. e ao mesmo tempo tentar compreender o que aquela palavra nova está lhe dizendo. É. É um O bom é processo, acessar tudo, né, Sara? isso, é um processo longo aqui, que a nossa cabecinha às vezes fica perdida. Longo. Longo, e te digo, às vezes, para você que está nele, infinito. Esse Isso, fim, você está sempre procurando, isso. né? É o seu bebê aí. Ui. Quer dizer, ele mesmo escolheu o livro, já é diferente de mim. Eu não apresentei livro para ele, também não apresentei oralidade. Né? Foram os Entendi. profissionais que lá pressionaram a oralidade nele. Eu já não gostei. Não gostei, que eu senti, era para ter apresentado os dois. Isso. Aí você chegou. Pronto. E deixa, quando eu Aqui, precisar desse, eu uso esse. Não é isso, Sara, que você precisava, justamente. né? Quando Isso eu mesmo. precisar desse, eu uso esse. Isso, justamente. Não é? Dá o Deixa, poder me da dá escolha, tudo né? e eu que ponho. Isso mesmo. Aquele que você tiver aquele, por exemplo, um alicerce, um ajuda o outro, vai subindo. Igual a construção de tijolos. Exatamente. Entendeu? Por E isso que aí, hoje, Sara, você entendeu o que eu disse. entendi, com certeza. Ora, mas vocês não estão vendo? Todo lugar que a gente vai tem um intérprete. Está acessando, o surdo está sendo valorizado. Não. Eu digo Ô, por Sara, experiência própria, eu faço todos os dias, todos os dias. Vou sair, vou no supermercado, chego lá, surda, eu ouço. Não falo, não, só falo Libras mesmo, com o David, porque é para estimular ele a se soltar. Aí Isso. Ficar o pessoal seguro fica também, né? nervoso. Fica nervoso, aí você espera aí, vamos escutar. E aqui o caderninho, É, a Sara. pessoa, chega. Às vezes aparece algum
uma pessoa com uma curiosidade, que tem vontade de aprender, eu vou lá bem calmamente, a pessoa vai aprendendo, sabe, com uma boa vontade. Mas não são todos, eu não vou mentir, porque não são todos. É difícil, Acho que é são uma bem poucos, né, batalha Sara? árdua. São uma bem batalha poucos. árdua. Eu curso, sou formada em administração e tenho pós-graduação em Libras aí de Brasília. Que legal! E hoje você mora onde? Hoje eu moro em João Pessoa. Vizinha. Eu Aí, ó. sou de Vizinha. Natal, moro em João Pessoa. Já saí de Natal porque lá não tem todos os recursos que eu encontrei, né? Ainda encontrei legal. aqui, entendeu? Lá Sara, tem então seu filho estuda numa escola e aí ele tem um acompanhamento de Tem um uma pessoa acompanhamento. surda com ele. Isso. Essa pessoa surda tem a Libras e tem o português. Ela é praticamente igual a mim. Ela é uma DA, tem oralização, mas é como aquele surdo, escolheu não oralizar, não gosta, né? Prefere Libras. Sim, sim. Aí quando viu eu, se chocou, né? Aí tá começando a se soltar, querendo. E aí eu disse assim, isso é bom, porque é outra possibilidade de comunicação. Exato. Olha, eu digo uma coisa, qualquer tipo de comunicação é válido, só não deixa a pessoa sem comunicação. Boa, Sara. Entendeu? O errado é eu escolher sozinha qual é o acesso, não é isso? Que seu filho, que você, que qualquer outro sujeito surdo possa vir a escolher. Como que eu vou saber? Justamente. Né? Ai, Sara, que legal. E que legal você estar aqui. Uau! Eu estou aqui porque eu quero divulgar, né, o outro lado. Às vezes a pessoa não tem a possibilidade, a oportunidade de estar ao lado de um surdo. Né? A vivência, sentir a vivência, né? Do surdo. Então, eu vim participar justamente disso. Eu vim me apresentar, vim contar a minha vivência para poder ajudar vocês a ter aquela sensibilidade ao olhar o indivíduo surdo. Daí, vamos entender, atrás desse contexto, o que está se passando com ele, né? Pronto, você me referiu a um aluno que disse, Libra chato, está muito chato. Pronto. A cabeça né? Doendo de Libras. Está doendo. Ele fala de Libras, não quero, cansado. Não quero. Né? Eu já trago um novo olhar. Está surgindo novas crianças surdas, mas não só com surdez, com autismo, com deficiência intelectual, síndrome de Down. Eu acho que ele tem mais alguma coisa, Sara, também. Justamente. O meu pequeno também tem, já foi descoberto deficiência intelectual. Quer dizer, é algo que precisa, não vai pegar assim rápido, gente. É um trabalho mais um pouquinho lento, mas que dá para esse trabalhar. Rapazinho, ele está no ensino médio. Eu fico pensando, como será que foi todo o percurso fundamental dele? Horrível. Não viram ele, né? Jogado de lado. Não enxergaram ele. Simplesmente. Não enxergaram não. Infelizmente, porque, tem famílias que não... de modo geral, se concentram rapidinho, né? Fica ali, é só copiar, tá tudo bem. Tudo bem, mas na hora do vamos ver, não sabe de nada. E por que ele não sabe? Porque foi ele? Não, porque vem de trás, vem lá do primeiro ano. É aquela escolha. Eu escolhi ele não aprender. Não vem de casa. A sua família, Sara, é de ouvintes? Todos os ouvintes, eu sou a única surda. A única surda. É o que eu vejo muito. Única surda. Eu me senti assim, um peixe fora d'água, mas conseguia... Já levou um monte de bronca, né, Sara? Eu conseguia. Agora, eu até testava quando vinha alguém da família e dizia, errado, corrigir na frente dos outros. Eu tinha ódio. Não me corrige. Sabe? E será que era você que estava errando, né, Sara? Você sentia que você estava errando? Não sentia não, porque saía a palavra, eu não escutava a palavra se estava certa ou errada. Você e tem por ideia? Que o outro está me julgando se eu estou falando certo? Justamente. Vou lhe dar um belo exemplo que até minha tia ficou admirada. Eu, pequenininha, chamava minha prima de Juliana.
Juliana, aí todo mundo dizia, é Juliana. Eu disse, é Juliana. Ela foi para a Argentina, chegou lá, o povo começou a pronunciar minha prima, Juliana. Ela imediatamente, clique, isso é Sara. Então, Sara não está ficando doida, Sara é espanhol. Peraí, chegou em casa feliz da vida com essa novidade. Sara não está falando errado. Tá falando espanhol agora. Sara nunca esteve na Argentina e estava falando espanhol. Quer dizer, você, antes de você, né, questionar ou ficar, né, primeiro veja o porquê. Às vezes você mostra a palavra, ó, é um J, porque a gente não consegue ouvir. E é Não. muitas letras para você Não. memorizar. Você imagina Sim, isso, você escrever, sim. E som. né? Você E não som, tem você não som, tem, não. você tem a palavra, Tem a que palavra. você olhou para ela e ela tem um código e você Isso. transformou esse código aqui e saiu. Isso. Esse código não necessariamente é letra, é fonema, Fonema, porque a nossa base é fonema. justamente. O surdo, o deficiente auditivo, ele não tem essa base, Não. porque ele é visual. Repete, vai repetindo, mas Você só via. som mesmo. Tem hora que E eu a gente ainda tem o S ver. com som de Z. Olha aí, né? Também. Sara, né? Zara. Se você não, se Olha você aí, não tem fonema, como é que você vai ter essas Justamente. nuances? A Juliana da Juliana que você ouvia. Isso, justamente. Né? É. Muito bom, Sara, que depoimento. Que maravilha. Aí, vocês sabiam que vocês tinham a Sara aqui na turma de vocês? A gente Que conheceu ela legal. na segunda-feira. Na outra turma. Ah, Ela me deu até um Cleiton. sinal, professor. Minha amiga também. Eu tô Eu já forçando. estou tirando proveito dela, viu? que legal. Já peguei umas filhinhas com ela. Cleiton, são 2 turmas e você é de outra? Não, eu participei de um outro módulo que vocês fizeram há um tempo atrás, e a Sara estava aqui. Fui entrevistada por Michele verdade. sobre o tema de maternidade, né? Na visão do surdo. Que Eu dei essa entrevista, falei da minha história, do meu processo de maternidade, né? Como é que foi? Porque fora o surdez, eu sou portadora da síndrome de Fischer-Collins, aquele filme O Extraordinário. Entendeu? Eu sou tive um portadora, menino. Eu e o meu menino somos portadores dessa síndrome. Que legal, Sara. Mas você tem uma vida independente. E ele também, pelo que eu vi. Porque minha mãe, ela tinha uma visão de dizer, imagine se eu partir, ela ficar sozinha, como é que ela vai sobreviver? Então, ela me criou para o mundo. Entendi. Ela criou para o mundo. E hoje, O meu realmente... meninozinho ficou 13 anos só. Ele usou sondinha, depois ele soltou a sonda, aí ele foi aprendendo a se alimentar sozinho, mas foi aquela... Em 2006, antes da vacina da H1, ele pegou H1 e ele não resistiu. Não Mas resistiu. Deus sabe de todas as coisas. Gente que não entende. O processo é uma aprendizagem. Com certeza, se não tivesse acontecido, você não teria este olhar hoje. Com certeza. Olhar essa sensibilidade. Com certeza. Nada acontece por acaso. Tudo junta, né, Sara? Tudo soma. Justamente. É verdade, é verdade. Entendeu? Que maravilha, Sara. Tô apaixonada pela sua história. Parabéns. E a gente tem surdo. Eu tenho, esse ano, inclusive, uma estudante surda. Ela é implantada, ela fez o implante, que, aliás, um sucesso o implante dela, dos poucos que eu já vi. Porque o implante realmente é raríssimo. Porque... Raríssimo, você sabe. Raríssimo. Né? Só quando disso. abre é que a gente vai saber que o implante deu certo. E o processo. Você sabe disso. Os pais são surdos e quiseram implantar. Olha aí, graças a Deus. Só que ela fala Libras. Ela fala Libras. Acessa o português, tem um ótimo português, mas ela é coda convicta. Fala Libras, sabe Libras, gosta de Libras. Culta, mas gosta de Libras.
Olha, Pai e ótimo, mãe né? surdo. E ela implantada. Maravilhosa, ótima, esperta, inteligente, excelente. Filha única. Igual a eu, Filha única. É. igualzinha a Bem eu. cuidada, bem cuidada, Isso mesmo. Você tem que ser bem cuidada mesmo. bem cuidada. E você só tem um rapaz. Também só tem um rapaz e tá bom demais, E porque vai é ficar uma nele. dedicação muito grande em cima, né? Porque não é um simples tarefa de casa, não, é um Sim. processo. Não é só o que a gente falou sobre função Isso. alimentar. Não é alimentar, dar uma Não. caminha Não. e trocar a roupa para dormir, né? Não, né? Não. É para Quem dar dera bronca, é fosse. para dar disciplina, é para dar limite, é para mostrar o certo e o errado, todo aquele processo. Educar não é fácil, não. Educar, educar. Não é? Não ter o olhar de coitadinho. Eu não gosto, eu detesto esse olhar de coitadinho. A gente não é coitada, a gente Exato. temos as limitações e a gente pode quebrar todos os dias essas limitações. É. E Só todos nós querer. temos, né? Todos nós temos, é só querer quebrar todos os dias. Todos os Verdade, dias. Às verdade. vezes puxar a orelha do surdo, porque também tem. Como você mesmo disse, não é para olhar ele com coitadinho, mas tem surdo que olha para si Quer, próprio com coitadinho. quer. Aí eu disse, não, você é inteligente, você pode. Eu pegava o surdo na época do açaí, pegava para mostrar como é que trabalhava na reposição, porque eles não queriam que ele seja um embalador. E eu era a única, né? Aí eles disseram, não, venha me ajudar. E eles aprendiam, eles ficavam felizes, Que né? Com funções maravilha. novas. Aí perguntava lá no chefe, posso trabalhar junto com o Saras? Não, não pode. Aí eles ficavam tristes. Por Porque quê? Porque queria ficava, contato. né, isso, contato direto comigo. Eles queriam aprender. Porque era a Queriam aprender. referência, né? A Você era a referência. referência. A Eles não tinham. referência total. Eles não tinham, né? Não tinha Não tinha. referência. Até a referência do direito, porque quando eles chegavam para mim e contavam o que acontecia, chegava lá nos ouvintes e dizia, olha, não faça isso. Vocês acham que eles não lê? Eles sabem o que vocês estão falando. Outro detalhe, as pessoas que passam por aqui, pode ser pessoas da associação, pode ser pessoas que trabalham com direitos dos deficientes, pode pegar vocês fazendo certa discriminação, bullying. Quem vai responder o processo é vocês. Se oriente. A gente... Exatamente. Menina, eu chegava assim como advogada, brigando. Conselhando, ó. Conselhando, Certa. justamente. Certo. E às vezes eles perguntavam como é que faz, porque o RH não explica os direitos e Não, deveres do aluno. não. Claro, Não explica. ele vai explicar você saber. Me chamaram para fazer o treinamento. Quando eu fiz o treinamento com eles, traduzindo, eles ficavam assim, velório, show, sei. Não sabia, não. Tá Né? vendo? Quer dizer, não sabia que tinha a previdência, né? o seguro, que tinha direito à funerária, o negócio. Não sabia. Quer dizer, Porque aí a família assim. não exige, não A gasta, família não procura para quer saber. só o trabalho, quer só o braço. Isso. Que é isso que é isso que vem. Isso né? mesmo. Eu tive uma surda que passou por isso. Ela me ligou, mãe de 3 filhos, corre porque me mandaram embora. Eu falei, ué, mandou embora? O que você fez? Você chegou atrasado? Você saiu fora do horário? Não, eu estou trabalhando muito. Vem cá. Arrumei e fui lá. Quando cheguei lá, olha, a Glaucia me pediu para vir aqui e tal, e ela disse que vocês mandaram ela embora, ela quer saber por que ela foi mandada embora. Mandar embora? Não sabia que ela tinha sido demitida. Deixa eu perguntar para o outro chefe. Aí tinha chefe disso, chefe, até chegar no chefe lá que manda embora, que era outro chefe. E aí eles foram conversando e tal. Quando a gente chegou no chefe, que é o que manda embora, que deve ser o da administrativa, ele disse assim, não, ela não foi mandada embora. Aí ela disse, eu fui mandada embora. A fulana lá, mandou embora. Chama a fulana aqui. Chama a fulana aqui. Quando chegou lá, ela disse, não, sabe o que é? Ela trabalhava de domingo a domingo. Ela tinha direito à folga. E ninguém falou para ela. Ninguém explicou. Aí eu falei assim, que coisa mais bonita, né? 3 chefes
Dos 3, um observou, por acaso, que ela estava passando, porque chefe não anda no meio do povo, né? Não anda não, anda não, anda não. Anda não. E mandou ela embora. Mas não foi embora, foi embora para casa. E eu Isso, falei, pois é, vocês querem os benefícios de ter um PCD, mas não querem uma pessoa para instruí-los. isso, Porque era justamente. só ter uma pessoa para dizer, no treinamento, que é o que você fazia. O que que tem, o que que não tem, como é. Porque ela disse assim, não, mas lá era um hospital. O hospital tem que trabalhar todo dia, não pode parar. Ai, E foi o que ela pensou, que ela tinha que ir de domingo a domingo, porque é hospital. domingo. Isso. Depois eu perguntei, Glaucia, tu recebeu aqueles domingos todinho que tu trabalhou? E ela, nada. Não, nada. Olha Porque aí, trabalhou porque quis. Eu falei, tá Verdade. certo. Trabalhou porque quis mesmo. Vontade de voltar lá. Daqui a um pouco ela foi embora, mas ou vontade de brigar mais. Porque Justamente, é desse oficialmente jeito, ela trabalhou sem saber. Ela não tinha sem noção. saber. Não tinha noção da E folga. quantas vidas ela ia passar ali? Pois é, a maioria acontece isso, todos. Graças a mim, na Riachuelo, na C&A, onde eu passei aí no Sul do Legal. Brasil, todos os lugares que eu estava, sempre ajudava, sempre orientava o Sul. Eles ficavam Ótimo. mais assim, abismados que tinha esses direitos, tinha essas, né, possibilidades, e eles não sabem. Não Quer sabe. dizer, é o que eu disse, o importante do intérprete, o professor, ou qualquer área que vocês estiverem trabalhando, que querem aprender Libras, é essa visão. O surdo, ele precisa, em relação à tradução e interpretação, ele precisa entender, ele precisa se sentir acolhido. No momento que ele Protagonista, né? Ele é o principal. Ele é o principal, então vocês têm É ele. que parar e É para ele que a gente botar ele trabalha. lá no pedestal e explicar todo o processozinho. Que é o lugar dele. É demorado, mas é gratificante. É, Pode ter certeza disso. é. E a Gratificante. gente trabalha para isso, né? Justamente. Eu não desmereço o intérprete. Ai, se não tivesse eles. Ai, se não tivesse Porque eles. a briga é Olhe lá a sempre confusão. nossa, A né? gente ainda sofre hoje, porque tem repartições que não tem. É. Eu sou surda, Eu já fui para o castigo com os meninos surdos. Olha aí. Sai da sala, sai você também. Aí eu vou, né? Mandou eu sair, eu vou. Pois é. Porque o menino Entendeu? aprontou e ele não aprontou. Na verdade, ele não sabia o que estava acontecendo. Isso, Que era, justamente. né? A gente tem criança surda que não sabe que aquele horário não é o do lanche. Professor, se você não disser... Aconteceu um episódio bem interessante, que eu até questionei a escola. O meu menino, ele 2 vezes ele vinha com o joelho sujo, né? Na segunda vez, ele chegou para mim, abraçou, queria tirar a máscara. Eu disse, não, vamos chegar em casa. Chegamos em casa, ele tirou e mostrou o queixo todo ralado, todo inchado. Aí eu fui, peguei numa situação complicada, porque ele não vai saber explicar o que aconteceu. Ele ainda está no processo de alfabetização, ele não sabe a Libra, ele não sabe, ele está no processo, então é um processo lento. Como é que eu vou saber quem foi, quem era aí? E o que aconteceu? Fui diretamente para quem? Professora. O que aconteceu com o David? Que David chegou com o queixo quebrado, desse jeito. Ela assim, eu não vi, não. Oi? Como é que você não viu ser uma criança surda? Ela não pode ficar desassistida, ela tem que ser assistida. Como é que pode? Eu cheguei que fosse na um escola, dengo que ela desse, né? Justamente, né? Aí eu fui, estou na psicóloga, mostrei, olha, lembre-se que criança surda pode ser qualquer deficiência, principalmente a surda. Ela não tem noção que ela está num ambiente de ouvir, ela ainda não despertou. Ela está no mundo dela do silêncio, ela ainda não despertou. No momento que ela despertar, vai ser outra reviravolta. Mas, no momento, ele acha que ele é ouvinte. Ele não percebeu que ele tem, perdão. Não, que é tudo igual. Ele não percebeu ainda, não. Ele não tem contato ainda com outras crianças surdas. Então, ele está fora. Então, vocês estão com bomba relógio na sua mão. Vocês não podem ficar sem olhar o que está passando. É o processo. O que eu digo, mãe não entendeu o sinal que ele fez. Entenda o processo, a dinâmica, o ambiente. Você entendendo isso, você vai chegar onde ele quer dizer.
Ela olhou assim, presta atenção. Presta atenção, onde ele estava, que hora, o momento, processo, e vai, e chega na resposta. Entendeu? Como eu não estava na escola, eu não tinha como eu saber estudar o processo. Lógico. Não tinha. Quer dizer, tinha que ser a pessoa que está no lado dele. Aí quer dizer que é a estrutura surda, que é outra, que também não vai se ligar, não tem a orientação, não foi orientada. Eu vi lá, eu observei que ela não foi orientada. Não foi orientada, quer dizer, ela nem sabe quais são os papéis Mas que ela não tem tem que fazer. curiosidade, né? Não tem não. Tem Eu acho curiosidade, engraçado isso, o surdo não tem curiosidade. não é? Eu acho interessante. Eu fiquei Como, assim, né? meu amigo, Como? Quando, né? é isso. É muito interessante. É interessante. Interessante porque o surdo não questionar, não perguntar, não É, saber o porquê, é. né? Você vê que porque não acessa. Não A gente acessa. só pergunta o que a gente sabe, Sara. Justamente. A gente Aí não vai fica- perguntar aqui sobre a lei, a lei das penitenciárias, se a gente não tem Não tem. nenhum conhecido nosso que está lá preso, Não. né? Eu E assim é. fiquei bisbada. Eu fico questionando assim, meu amigo, vocês não vão? Não, tem alguma coisa errada. Até hoje ninguém me deu satisfações do que houve. Eu só sei de uma coisa. Eu disse assim, olha, quando eu chegar na escola, e se meu filho quebrar alguma coisa, a Volto aqui, responsabilidade é né? da escola. Não é minha, não, é da escola. E vocês vão ter que responder. É uma criança que não sabe se defender, não sabe se comunicar ainda. Está em processo. Totalmente fragilizado. Toda fragilidade, está toda solta. Eu não tenho assim, eu não sou aquela mãe que morre de medo. Ai, meu filho, não, eu quero que ele vá. Se Mas exponha, né? no momento que eu ver que tem alguma coisa errada, porque eu já venho nessa vivência, porque eu já vi muitos surdos sendo acusados, já vi muitos surdos sendo dito que fez uma coisa e não fez, e eu lá para explicar uma situação. Por exemplo, teve uma surda e ela ficou nervosa, que parecia um gorila mesmo, batendo no menino. Tadinha. Aí o pessoal tudo morrendo de medo. Aí eu fui saber o que foi, o que aconteceu. Porque estava um tumulto danado. Eu disse, o que foi que você fez? Não, eu só tenho uma piada, não sei o que. Eu falei com a Érica, né? A Érica falou em Libras para mim. Aí eu, sim, ela viu o que você fez, ela entendeu o que você fez, porque ela fez leitura labial. Mas ela quer bater em mim. Não, ela não quer bater. Ela só está se expressando corporalmente, porque ela está nervosa. Então, esse é o comportamento. Ela mexe com o corpo todo. Aí as pessoas acham que a gente vai bater na pessoa. Que é violência. Justamente. Aí eu disse, não vai bater, ela está nervosa. Você tem voz para gritar, aumentar, né? Para gritar com a pessoa. O surdo não tem. É o braço, é a mão. E eu grito que ele mesmo não sabe gritar mais. Isso, o choro. E vai. É desse jeito. É o corpo, é. É o corpo todo. É o corpo todo. O corpo. Mas, Sara, é muito bom saber de você que você entende que política pública não é acessibilidade. Não é. A acessibilidade está dentro disso, mas a acessibilidade tem vários braços. Isso mesmo. É igual o povo, né? Colocar rampa. Será que é isso? É acessibilidade? Não. Só colocar rampa? Muito mais além. Né? Cadê a cadeira? Mais. Cadê o médico? Cadê a pessoa para receber educadamente? Não é? Cadê o modo de operar a chegada dessa pessoa? Isso nesse espaço com essa rampa? Isso então, mesmo. As sinalizações, né? É muita coisa. Seria tão fácil, né? Se fosse só para o surdo, coloca o intérprete lá, está tudo bem. Não vai muito além coloca disso. lá a prova, diz que a prova está em Libras, que tem o intérprete lá na prova. Não é. Não é. Não é. Cadê o surdo ocupando esses espaços? Como eu falei. Não tá. Eu sou formada quem vive, né? Eu sou formada em administração. Eu queria trabalhar no RH justamente porque eu vi essa visão de estar na entrevista. Eu entrevistei o surda.
fiz o treinamento, eu sei da lacuna que tem no RH, porque não adianta você contratar uma pessoa para a cota se você não está preparado. Não Você quer só o adianta. desconto, né? Você é empresário. É mais fácil, né? É fácil. Agora, bora botar na prática. Botar na Não é? prática. A mesma coisa, Cadê? por exemplo, teve recentemente, né? Implantaram o Hugo na empresa para tentar ajudar, né? Classificar a minha pessoa, jogar eu lá no canto. Aí ela disse, Hugo tal, que vai ajudar. Eu olhei assim, depende de muita coisa. Não é simples sinal, tem um contexto, tem os parâmetros, tem a situação. Mas lá está dizendo que já está acessível. É você que não está interessada, mas eu fiz, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas não. Aí chegava para mim, Hugo fez esse sinal. Como é que eu faço? Aí você não disse que o Hugo fazia? Mas que precisa de mim? Bota de novo. Entendeu? E detalhe que o Hugo é mineiro, né? Justamente. Os sinais são de BH. Totalmente diferente. Ainda tem Até o contexto. Morri de cansaço. Ele vai e volta, morre. Morreu aqui, morreu, tá? Muito cansado. E o surdo fala, nossa, mas não sabia, cansaço matava. Eu morri de cansaço, né? Toma um remédio para o cansaço que fica bom, não morre mais. Pois é, desse jeito. Faz uma cirurgia para tirar o cansaço, deve ter. Desse jeito, desse não é? jeito. Conectar. A língua traz conexão. Com certeza. Abstrai. Viu, Paulo? Abstrai. Que você comentou comigo sobre como assim o concreto, de onde vem, de onde eu colocar esse concreto. Né? É o morrer de cansado aí, ó. Por exemplo. Tá vendo? Isso. Né? Morrer. Se você chegar a dizer, o senhor acho que morreu? Pronto, morreu mesmo. E o nome da doença foi cansaço. Não, né? Que morreu. Porque não morreu? Né? No outro dia que eu chegar para trabalhar, mas tá trabalhando? Tu morreu ontem. Ontem você não falou que morreu, né? Morreu? Morreu não. Bom. E ficou. Então bora trabalhar. Morre depois. Então morre depois. E fim de papo, né? Justamente. A língua nada é feito sem ela. Sem ela, nada. Não é não. A gente não consegue nada sem ela. Nada. O desenho, o gesto, o código, a mímica. Isso. Tudo bem, vamos lá, Tudo é o que a bem. gente tem hoje, mas a gente precisa ir para o além. Justamente. Além disso. Essa parte teórica, ela é legal, ela é importante, por isso, né? Porque vocês precisam ir para o além. O além. Né? Tem as possibilidades. Todas as possibilidades. Deixa eu só concluir, Sara. Vou terminar. Fique à vontade. Precisando é só chamar. Chamo sim. Meu último slide. Esse último slide, ele é muito interessante porque ele conclui. Ele diz o seguinte: a importância da aquisição da Libras como primeira língua, tá, gente? Não é o português, é a Libras, né? Vai favorecer o entendimento do português escrito enquanto uma língua que proporciona comunicação para diferentes interlocutores e com os interlocutores ausentes. Ele não está aqui, eu não visualizo esse texto. Então, naquele momento, aquele texto, eu já entendi que é para eu tê-lo aqui. Mas ele não é o principal. Não é isso? Novos conhecimentos, capacidade de ligar com diferentes formas de textuais, vão trazer, sim, a compreensão para o surdo. Então, quando eu escrevo, eu acesso um outro grau, um outro evento, uma outra produção do que eu quero dizer. E é claro que esse sujeito surdo precisa acessar esse conhecimento. É lógico. A gente não vai querer também o surdo só com a língua, só com o oral. Né? É claro que a gente precisa proporcionar, sim, esses momentos.
A escola esse espaço, o grupo da igreja esse espaço, a família esse espaço. Colocar a lista de compras e dar para essa criança, e dar para esse jovem lá comprar, deixar um bilhete na geladeira, a receita para produzir esse material lá, que eu quero que faça um bolo, que faça um macarrão para o almoço. Então, sim, isso é valorizar, isso é usar, né? Finalizando, então, o que esse estudo trouxe para nós, né? O que a gente precisa? A gente precisa entender que a educação bilíngue do surdo vai trazer, sim, qual é a relação ensino-aprendizagem que esse surdo precisa ter. Ele precisa ter a língua dele, ele precisa ter a língua do país dele, o texto, né? Mas ele precisa, principalmente, de ser valorizado. Ok? Então, tá bom. Então, agora, a gente vai ver um videozinho, resumindo, sobre a sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é o uso das palavras nos textos, tá? E aí, eu sei que vocês têm um grupo e eu vou passar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês gravem 3 frases para mim, ok? 3 frases. E a gente vai ter frases em libras. Pode procurar. Vai no Google, não tem problema. Frases em português e libras, a mesma frase. Tem muita gente boa trazendo a sintaxe da libras para o português. O uso das palavras. Sintaxe, tá? Vamos ver esse vídeo. Pode colocar, Diego. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Se quiserem ver as legendas, é só clicar por aqui, tá? Oiê! Estou vendo que alguns de vocês têm visto os vídeos pela metade, hein? Pô, gente, assistam o vídeo inteiro para motivar o nosso trabalho. E também, no final do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. É de graça para se inscrever, não paga nada, viu? Se inscrevam e nos ajude com esse incentivo. Hoje vamos falar sobre a diferença nas estruturas da Libras e da língua portuguesa. Bora lá? Olá, eu sou o Gabriel Isaac. Neste vídeo vou explicar quais são as diferenças entre a Libras e o português. A Libras é principalmente visual, é composta pelo uso das mãos, do espaço, da incorporação, expressão facial e movimento do corpo. Já o português é oral auditivo, composto pelos sons vocais e pelas palavras, certo? As frases são formadas pelas palavras e as palavras são formadas pelas letras, vogais e consoantes. As vogais e consoantes se diferenciam pelos sons, formando assim as palavras. Já na língua de sinais, sua estrutura é formada pelos parâmetros, que são configuração de mão, direção da palma da mão, expressão facial, movimento das mãos e localização. Esses 5 parâmetros compõem a estrutura da Libras, formando diversos significados e expressões de formas diferentes. Lembre-se sempre que a Libras é uma língua independente, não é uma representação, adaptação visual do português, com um sinal equivalente para cada palavra, não é isso. Ela é uma língua e o português é outra. A Libras tem sua própria estrutura gramatical e os seus sinais representam diferentes significados, que não são significados correspondentes a cada palavra do português, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, a palavra manga pode ser a fruta, né? Com esse sinal de manga, né? Mas no português, essa mesma palavra pode ter outro significado, como a manga da camiseta, que em Libras é outro sinal, esse aqui. Viu só? A mesma palavra, mas em Libras são 2 sinais diferentes. Então, a Libras, ela não é uma língua superior ou inferior ao português. Ambas têm a mesma importância. A diferença está só na estrutura gramatical que elas possuem. Mas as duas são línguas independentes, tá? O
português, sendo uma língua oral auditiva, estrutura suas frases em SVC, que é sujeito, verbo e complemento, ou em SVO, que é sujeito, verbo e objeto. É a estrutura básica do português, vocês sabem, né? A Libras é uma língua visual, certo? Ela usa as mãos, o espaço, o corpo e seus movimentos para construir um cenário de forma clara e objetiva. A Libras não segue a mesma estrutura da língua portuguesa, não é igual, que é do sujeito, verbo, objeto e sujeito, verbo e complemento. Não é igual. A estrutura é mais flexível, formando frases com objeto, sujeito e verbo, ou sujeito, objeto e verbo. Existe uma variedade de combinações, só depende do contexto das frases. No português, os verbos podem ser colocados desse jeito: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, certo? Isso é na língua portuguesa, mas e na Libras? É igual ao português? Não, tem outras formas, olha só. Eu amo você. Você me ama? Nós amamos você. Já está tudo representado dentro do sinal. E os tempos verbais, como são construídos? No português, por exemplo, eu comi bolo, né? Vou comer um bolo. Em Libras eu posso dizer comi um bolo delicioso. Que vontade de comer um bolo, vou comprar. Viram como a estrutura é diferente do português? Se derem uma pesquisada mais sobre esse assunto, vocês vão ver que é incrível e aprender uma língua nova. Viu? Essa explicação foi bem básica, só para vocês entenderem mesmo a diferença entre as duas línguas. Ah, e vocês conhecem também o termo língua materna? É a primeira língua que uma pessoa aprende para se comunicar. E a outra é a segunda língua, que aprendemos depois que aprendemos a língua materna, depois de estudar e aprendemos uma nova língua, com prática, treino e convivendo com seus nativos, certo? A maioria dos surdos tem a Libras como língua materna. A maioria. E depois adquire o português como segunda língua, na modalidade escrita, para se comunicar com as pessoas ouvintes, certo? Mas não são todos os surdos que têm a Libras como L1. Existem alguns que aprendem primeiro português e só depois aprendem Libras. Ou acabam não aprendendo, depende da convivência com outros surdos. Alguns surdos falam mais a língua de sinais e outros falam só a língua oral e escrita. Depende muito de cada pessoa. Vocês sabiam também que tem muitos ouvintes que a Libras é a língua materna? Vocês sabiam? Mas como assim, Gabriel? É porque alguns ouvintes têm os pais surdos que falam em língua de sinais com seus filhos desde pequenos, e eles aprendem a Libras como primeira língua. Essas pessoas são chamadas de CODA, com esse sinal, e quer dizer Children of Deaf Adults, que são os ouvintes que têm a Libras como L1 no convívio com seus pais. E depois aprendem como L2 o português escrito e oral. Legal, né? Essa experiência que alguns ouvintes também vivem. Já vi muitos intérpretes e alguns amigos que são CODA, é demais. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a experiência de um CODA para vocês conhecerem. Vocês querem? Sim? Então me falem aí nos comentários. É importantíssimo lembrar também que as pessoas têm trajetórias diferentes de vida de cada uma. Como surdos que falam só em Libras e surdos que só falam em português. Nenhum deles é superior ou inferior ao outro, todos são iguais. Mas as histórias que cada um tem devem ser respeitadas e compartilhadas. O português e a Libras têm a mesma importância, certo? Já conheci surdos oralizados que demos um jeitinho de conversar e ensinei alguns sinais. E trocamos nossas experiências diferentes. É legal a gente ter essa convivência pra gente imaginar e entender como que é a situação e a história de vida de cada um, ok? Deu pra entender certinho? Viu? É interessante a diferença entre a Libras e o português, né? Se vocês quiserem, aproveita para aprender uma nova língua. Se for surdo oralizado e quiser aprender e saber mais sobre a cultura dos surdos que falam Libras, só vem, pois estamos de portas abertas. É importante ter esse convívio, nossa troca e aprendemos línguas novas juntos, ok?
Por fim, se você é professor e gostou do vídeo, quer mostrar na sua escola, na faculdade ou qualquer outro lugar, fico muito agradecido. É algo muito especial para o nosso trabalho. Obrigado de verdade. Se vocês gostaram do vídeo, então curte e comenta aqui embaixo para eu saber se vocês querem outros assuntos, ok? Hoje foi apenas uma introdução sobre esse tema, para vocês irem entendendo aos poucos. Depois podemos aprofundar mais nesse assunto, tá? Obrigado, beijos e tchau! Viu que legal que esse rapaz é? Ele tem Instagram, viu? Tá? Sigam lá. IS Flocos. Nada a ver, né? IS Flocos. Ele tem Instagram. E ele tem muito material bom, tá? Uhum. Ah, tem vários. Tem o pai PAI, aqui no bigodinho, ó. Pai. Ah, pai, sim. Que eu pensei que tava falando do papai, assim. A gente faz pai e mãe. A gente não põe pais no plural. A palavra pais no plural, se referindo ao pai e à mãe, só no português. Ah, ok. Tá? Tá, obrigada. Libras é isso. Pai e mãe. Tá, Tina? Então, amores, 3 frases em Libras, tá? Não é assim, ó. Eu amo você, não. É frase. Ó, bonita. Olha a nota. Ok? Vamos concluir. Vocês já devem estar cansados. Hoje foi bastante teórico, né? Eu quero, agradecer a presença de vocês aqui. Quero agradecer também a parceria do Instituto Cultural Menino de Ceilândia, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Graças a eles que a gente está junto. Foi bom, né? Cansativo, mas foi legal também. Conheci um pouquinho da Sara. Bom demais a história. Isso é ótimo. Adoro quando eles protagonizam, sabe? Quando eles falam, quando eles se expressam, né? Porque eu acho que eles gostam. Ai, eles... Toda vez surdo gosta disso. Não. Nem sempre é assim. Tá? Vamos atrás dessa história. Então, quero agradecer. Coloquem o material, que na próxima aula a gente vai falar de novo sobre ele. Tudo bem? Ok. É para quando o desafio, professora? Para a próxima aula. A nossa próxima aula, eu não tenho aqui na mão. Porque a gente vai estar junto. Vocês têm a agenda de vocês? Ou não? Tem? Segunda ou terça. É? Então, pensem assim, terça. Segunda, certeza que não, que a gente não está junto, mas entre terça ou quinta, por aí. Mas pode ser a nossa próxima terça, né? Tá? Produzam as 3 frases, deixa guardadinha lá, e no próximo horário a gente se encontra. Ok? Então, quero agradecer, quero dar, boa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, professora. Boa noite, amores. Tchau.